Liguem os motores e vamos para mais um vídeo. Eu sou o Alisson, hoje estou aqui para mostrar para vocês uma raridade, coisa difícil de você ver aí em qualquer lugar. E se você viu, já quero que deixar para mim nos comentários. Eu tô aqui, ó, hoje com um Civicão G8 com teto solar e galera, computador de bordo. Isso mesmo, e ele é LXS, tá? Antes que alguém venha aqui falar que o XS tem computador de bordo, não sei o que. Ele é LXS. Vou estar mostrando para vocês aqui detalhes do carro. Cara, é muito massa, é um carro muito da hora, vocês vão gostar demais. Olha só a navona aqui. Pega só esse teto solar, galera. Obviamente é adaptação, porque o Civic G8, pra quem não conhece, ele não tem teto solar, tá? Eles vêm assim, ó, igual o meu, original, sem teto. Mas dá outro charme, né, galera? O carro fica outro carro, olha só, pega a visão. Que belezura. Galera, esse aqui é o dono da nave. Ele vai explicar pra gente aqui valores, né? Como que ele adquiriu o carro, quanto tempo que ele tem aí essa nave. Então, Gabriel, a palavra tá contigo aí, irmão. Então, galera, eu tenho um carro tem alguns meses já. E eu comprei de leilão, ele é recuperado de financiamento. E esse teto solar, meu pai tinha comprado um Peugeot 206 Moonlight. Porque esse teto ele vem tanto nesse Peugeot 206 Moonlight, quanto no Citroën alguma coisa, que eu não sei agora. Aí ele pegou esse carro para desmanchar e acabou tirando esse teto, porque para ele não tinha, ninguém queria comprar o teto e vender assim com as peças do carro assim, não compensava muito. Aí ele deixou esse teto guardado completo, com moldura e tudo. Aí eu adquiri o carro, sempre quis ter um carro com teto solar e eu trabalho com pintura. Então eu dei uma pesquisada nesse teto aí, que é o modelo H300 Deluxe da Webasto. Aí eu vi que é tipo plug and play, entre aspas, e acabei eu mesmo instalando. Então ele é um teto adaptável para qualquer carro, né? É, massa. O pessoal chama ele de teto solar universal. Ele é fácil de você instalar porque ele não tem dreno. Só que o ruim de não ter dreno é que às vezes pode dar infiltração. Aí para instalar o dreno, dá um trabalhinho, porque tem que tirar o forro, tem que tirar o teto, tem que tirar o quê? Essa coluna, passar por aqui os drenos, fazer o furo para ele decidir que... Entendi. Nesse para-barro. Então, só pra galera entender, o teto já tava lá, você comprou o carro, vocês mesmos, na loja de vocês, que instalaram o teto. Isso, só que a gente não faz isso para outros carros, não. Eu mesmo que me arrisquei fazendo e deu certo. Ah, entendi. Mas também, pelo que eu entendi, vocês mexem então com funilaria, mexem com pintura. Então, a galera aí da Ceilândia aqui, de Brasília, quiser dar um pulo aqui na loja dele. Como é que é o nome da tua loja lá? Artcar Pinturas. Artcar Pinturas. Galera, vou deixar o Instagram deles aqui, do Gabriel aqui, na descrição aqui e também fixado nos comentários, beleza? Pra quem quiser tá dando uma olhada aí. Então, cara, ficou muito da hora. Agora, uma dúvida. Custo hoje pro cara, se o cara for colocar um teto solar desse no carro, vamos supor, quero colocar no meu. Você acha que eu vou gastar mais ou menos quanto pra colocar? Cara, um teto solar desse modelo do meu, entendeu? Certo. Ele começa a brincadeira com 4 mil, que é o preço só desse teto solar completo, com moldura, com teto, com fiação pra porra toda. 4 mil. Fora a mão de obra, que aí deixa o cara te cobra mais uns 2 a 3 mil pra instalar. Só que esse teto aí é difícil você achar. Eu achei ele uma vez no Mercado Livre por 3.800, fora o frete, claro. E o cara vendeu e nunca mais vi nada. Só acha o botão dele de abrir e fechar e o motorzinho. Só isso que eu acho, mais nada acho. Agora, mais uma dúvida que provavelmente a galera aqui do canal vai ter. Esse teto, ele gera vazamento? Já chegou a gerar vazamento de água, em já chuva? Chegou a gerar no início, mas eu acabei resolvendo. Dei uma estudada mais nele, onde que ele tava olhando, e eu mesmo... Você mesmo resolveu o problema, né? Pô, da hora. Então, galera, vamos aqui dar um rolê no carro, vamos apresentar aqui ele por dentro, tá? E logo em seguida a gente vai apresentar o computador de bordo aqui, que eu tenho certeza que é o que a maioria aí deve estar doida querendo saber e entender como que funciona. Olha ele por dentro, acabamentozão da hora. Deixa eu mostrar mais por cima aqui. Cheguei aqui. Ele vai abrir aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Massa, velho, muito massa. Vamos, abre por dentro agora aí pra galera ver.
Mano, muito da hora. Eu queria ter era dinheiro pra colocar no meu. Galera, a nave fica muito massa, velho. Dá outro charme pro carro. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o computador de bordo dele. Já tá até ligado aqui. Isso aqui é interligado no carro via OBD2, que vai aqui embaixo. Esse aqui é um computador de bordo adaptável da marca Altu. É Altu, né? Isso. Muito massa. Eu tenho certeza que muita gente já vai me perguntar aí o seguinte: funciona? É direitinho? Marca certinho? Galera, tá marcando direitinho. O dele aqui tá marcando 11. Onde ele mora aqui é bem mais tranquilo em relação ao meu ali, né? Como eu costumo pregar muito aqui no nosso canal, meu carro é muito beberrão, mas é porque onde eu moro tem muito quebra-mola. Então, Gabriel, explica pra gente aí como é que é o funcionamento aí desse marcadorzinho ali de quilômetro por litro. E meio que, na verdade, ele tem várias funções, né? Tem, se eu não me engano, bicho, tem umas 20 funções aí, só que é uns nomes estranhos em inglês, que eu não faço a mínima ideia do que seja. E pra mim não é tão útil, então eu deixo aí pra mim só o que é mais interessante, que no caso é o consumo a cada 100 km. Aqui, ó. Aí, é a distância percorrida. Aí a temperatura do motor. Esse aí é o quilômetro por hora, o carro tá parado, então óbvio vai ficar em 0. Aqui é o RPM. Aqui é o consumo instantâneo do carro. Consumo instantâneo. Aí aqui volta para o consumo a cada 100 km, que no caso está marcando 11.1. 11.1 eu não fiz o teste de 11.1, mas 10 eu tenho certeza que faz. 10 eu tenho certeza absoluta que ele faz na cidade. Na BR deve fazer uns 13 por aí. É a média mais ou menos que o meu faz, assim, no percurso que você anda ali. Pelo que eu vi, não tem tanto quebra-mola, né? Não tem quebra-mola nenhum, é bem tranquilo. Aí faz isso daí mesmo. Inclusive, galera, vou estar deixando pra vocês aqui na descrição, pra quem tá querendo adquirir. O nome como é que é? Altu? Altu X50 Plus. Ele tá uns R$400 no Mercado Livre, mas eu dei a sorte de achar ele na OLX por R$100, de um cara que comprou com Corsa, não deu certo e vendeu para mim zerado, sem uso praticamente por R$100, mas aí é questão de sorte. Se você importar, você consegue achar aí um pouco mais em conta. Aí é só ter paciência, né? Tem que ter paciência para esperar chegar. Fazer um agradecimento especial pro meu pai, que se hoje em dia tudo que eu sei de carro, enfim, do mundo automotivo, eu tenho que dar meus obrigados a ele, porque sem ele eu acho que hoje em dia eu não seria esse homem que eu sou. E não só ele, eu acho que toda minha família sim, porque sempre me apoia em tudo que eu quero, não em tudo que eu quero, mas em tudo que eu peço para eles de opinião, para me dar assim um norte. Eles sempre me ajudam, e especialmente meu pai, né? Porque, igual eu falei, se hoje eu sou o homem que eu sou, o que eu sei hoje de carro, da vida, do que for, né? Graças a ele. E sou muito feliz por ter ele como pai. Obrigado. Show! Agora deixa pra mim nos comentários se você já viu um Civic LXS aí com teto solar e computador de bordo aí que marca aí o quilômetro por litro. Galera, o vídeo de hoje foi top, espero que vocês tenham gostado. Se chegou até o final do vídeo aqui comigo, vou deixar no canto da tela aqui pra vocês um videozão mostrando 6 coisas legais aqui que tem no Honda Civic. Não deixa de assistir. E também não sai daqui sem antes se inscrever aqui no nosso canal. Ativa também o sininho das notificações aí pra não perder nenhum conteúdo, que tem muita coisa massa pra vocês. Beleza? Sem mais, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo do Garagem de 0 a 100.